Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DidiCast, um podcast que não tem tabu, mas tem muito propósito, que é para falar sobre sexualidade, sobre a vida adulta, né, os bastidores, mas de forma leve, de forma adulta, fluida. E hoje eu tô com uma convidada sensacional, é uma mulher guerreira, é um sinônimo de camadas, e ela consegue transitar sobre essas camadas com muita facilidade. É mãe, é esposa, é nutricionista também, é minha professora na academia que me dá umas puxadas de orelha, que tá fazendo, né, a minha evolução ali, tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então ela é do axé. E hoje a gente vai fazer várias perguntinhas para ela de como ser essa mulher de camadas, né, e se encontrar no meio disso tudo, porque ela é uma mulher sensacional e eu sou muito suspeita para falar dela. Bárbara Rocha, seja muito bem-vinda. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Adorei o convite. Espero poder responder aí as perguntas da melhor forma possível. É, Abordando um pouquinho, né, de treino, de alimentação, voltado à sexualidade Sim. antes, né? E tirar as dúvidas aí em relação a essa mulher de camadas, né, que você diz. Porque somos, né? Uma questão de um preconceito, até mesmo da própria pessoa com ela mesma, que você pode ser várias. E se tornou mãe, é uma camada. Você abre uma gaveta, aí você é filha, e você é uma professora, mas você também tem os seus mentores, né? Então você é aluna ao mesmo tempo. Esse é fascinante. E a gente vai tratar do sexo, né? Mas não do sexo em si como o ato, mas a sexualidade, que é um bolo. Então, antes de chegar nos parabéns, existe toda uma preparação fisicamente, emocionalmente e espiritualmente da mulher, né? Porque o homem é testosterona, tá? Com a testosterona alta, pau dentro. Agora a mulher não, né? Não é só isso. Transita em camada. Exatamente. Não que a testosterona não seja, né, importante para a mulher, é ela que ajuda aí na libido, Uhum. ajuda no desejo sexual, na energia também. Mas somos complexas, né? Muito complexas. Nossa, que papo. Inclusive, minha professora, o Diogo me apresentou você. E a minha proposta inicial era um professor homem. Eu falei, Diogo, eu sou uma mulher muito yang, então eu preciso de um homem, porque mulherzinha, né, vai ficar com aquela vozinha no meu ouvido e você tá pegando peso. Eu não gosto, né, da academia, eu vou aprender, ainda estou aprendendo o hábito da atividade física. Aí eu vou estar com uma pessoa quase todos os dias, você tá sentindo calor, sentindo dor. Aí ele falou: tem uma pessoa para você que vai dar certo. Mas você sabe que você abordou um ponto interessante. É muito comum, é, não só mulheres, mas homens, principalmente homens, né? Ter esse preconceito não é meio que um preconceito, né? Mas como se a personal, né, a professora mulher, não fosse fazer um treino puxado, não fosse fazer um treino, né? Existe muito disso. E nem é assim, né? A gente, no dia a dia aí, esses dias de treino, Não, olha, não é só isso. É, desculpa te cortar, talvez até mesmo uma empatia, porque você já passou por esse processo, então você tem um corpo parecido com o meu, diferente de um homem. Ou ele vai ser muito do extremo de pesar a mão, ou ele vai ficar com dó, né? Tem essa coisa do cuidado. E quando a gente tá ali, eu choro, meu, então a gente dá migué, e vomita, e o corpo ele responde, né? Isso é comum, né, do corpo responder a um estímulo mais intenso. E você abordou um assunto interessante, que é essa questão do entender, né? Porque nós somos complexos, como eu falei, e principalmente porque o homem é um ciclo único, né? A testosterona tá ali, ele é pleno. Nós oscilamos muito, né, no nosso ciclo hormonal, nosso ciclo menstrual até. Então você tem um período ali que você tá super disposta, você tá com muita energia. Aí vem um certo período do mês que você já tá mais cabisbaixo, e geralmente é uma semaninha antes ali da menstruação e tudo, aí você já tá mais para baixo, já não tá rendendo tanto. Tem mulheres que sentem dores mesmo nas pernas, na lombar. Então, acho que esse feeling, né, de entender o momento que você tá passando é muito importante. E aí a mulher vai entender isso, né? O homem não. É só vai, carga, faz. Ele vai saber que você tá. Ele vê a sua cara e ele fala, tá, igual o Diogo, às vezes ele olha e fala assim, tá de TPM. É a única coisa que o homem sabe é que a mulher tá de TPM ou não de TPM. Ele não entende os quatro ciclos, né, dentro disso tudo. E aí a sexualidade entra, né? O sexo, ele tem
uma parcela dentro da sexualidade, mas para ser boa de cama, e nos meus cursos eu falo isso muito para as meninas, é entender sobre mobilidade e alongamento, né, que é a arte musculatura e articulação, mas ter um condicionamento, porque o sexo, por mais que ele é rápido, né, ali a família tradicional brasileira é mais curto, é um exercício de alto rendimento e performance, né? Então, se você não tiver um condicionamento, até mesmo cardiorrespiratório, de Nervoso, assim, lógico que o seu curso ajuda muitas mulheres em relação a isso, né? Que é aquela questão de sentar sem cansar, você ter ali as suas manobras, porque senão fica cansativo e é exaustivo, né? Você imagina você ficar, vamos colocar 10, 15 minutos, né? Vou colocar como uma média, não sei, mas que seja assim, fazendo meio que um agachamento. Tem que ter uma resistência, tem que ter um preparo, tem que treinar, exatamente, né? É importante. aí que a questão do sexo, pra mim, é muito parecido com a atividade física, né? É aprender a gostar, a liberar a dopamina durante o ato, porque eu sinto que depois que tem a musculação, depois que eu passo mal, que eu chego em casa, que eu tomo banho, o corpo relaxa, ele sai daquele processo, né, da dor e da exaustão física mesmo, aí vem a recompensa, que é essa satisfação. Eu sinto e eu consigo abraçar as minhas alunas por causa disso, porque na hora que você tá ali, cara, é muita coisa. É respirar, é travar abdômen, é não sei o que no joelho, é agachar. A mulher, ela surta, ela fala: eu vou fazer isso pra agradar homem? O calabresa em casa, que tá barrigudo, careca, que o cara que não ajuda nem a cuidar dos filhos, né? Então a mulher, ela não tem essa resposta de compensação da dopamina imediata. Só que é o que eu tento ensinar para as alunas, é uma coisa que você, querendo ou não, você passa muito para mim diariamente, que é primeiro para você, né? Primeiro você tem que estar bem, você tem que se olhar, se amar, aí você transborda. Quando você transborda esse amor, esse tesão, essa coisa da autoestima, quem tá do lado colhe, né? Então é transformar o sexo, assim como a atividade física, em algo prazeroso. Sim, lógico. E falando nessa questão de movimento, né, de sexualidade, tem a questão da liberação do quadril, que você aborda muito nos seus cursos. Eu até brinco, né? Às vezes eu tô dando aula e vejo uma pessoa ou outra fazendo um exercício, eu fico, gente, essa pessoa transando deve ser péssima, porque é o quadril travado, né? Então, realmente, esse trabalho de mobilidade é muito importante. Agora, voltando a essa questão da dopamina, o exercício é muito, muito, muito importante, assim como alguns alimentos, né? Tem até os que são mitos aí, né? Ostra, né? É um mito de ser afrodisíaco, né? Aquela coisa, porque realmente ele ajuda na liberação de dopamina. O exercício é fundamental. E aí ajuda você a ter mais prazer, realmente, até do sexo, né? Uhum. Eu tenho muitos casos de atendimento com o Tantra de mulheres que estavam numa relação conjugal, o parceiro teve essa traição, né? Teve a traição durante a relação por parte do homem. E a mulher, ela tá ali num processo de ser mãe. Normalmente a mulher é a casa mais nova. Ela tem menos parceiro do que o homem, assim. Uma mulher, nem todas, né? Mas Mas não é. vamos falar de uns casos específicos que ela, quando ela começa a ir pra musculação, usar a musculação em si, mas qualquer outra atividade física, uma dança, uma natação, ela chuta o balde. Aí ela quer terminar, né? Aí nesse processo, inclusive eu vou entrevistar depois de você um advogado, inclusive ele é diretor do Instituto Nacional de Violência Familiar, né? E a questão que mais tem é, a mulher ela é traída, aí ela perdoa a traição, ela tá numa relação, aí ela vai pra academia, né? Então ali ela tem toda uma psicóloga, você tá ali, mas você tá aconselhando, e não é só a parte emocional, espiritual também, você traz coisas suas. Então, ele falou de banho, de erva, né? Então, você traz seus fatores ali, e a mulher, quando ela entra na atividade física, e ela vê uma mudança física depois, mas de espírito mesmo, ela chuta o balde. Aí ela vê que ela consegue continuar, né, sem aquele parceiro. Então, a importância da atividade física é muito interessante. Isso é um ponto interessante, né? Que eu recebo. Muita gente procura, principalmente término de relacionamento mesmo. Você vê a pessoa, às vezes, não se cuida mais, não cuida do corpo, tá, né? E aí separou, caramba, eu tenho que voltar. E aí a pessoa, eu já vi casos da pessoa entrar no nível de atleta, assim, sabe? E é muito legal porque é questão do amor próprio.
E a sexualidade, no geral, ela é um conjunto de tudo, né? É você se sentir bem, se sentir segura com o seu corpo. Porque se uma mulher está insatisfeita, às vezes, com a barriga, com o bumbum, uma coisa assim, ela já não tem uma performance ali tão prazerosa para ela, porque ela está preocupada, né? Então, realmente cuidar do corpo nesse sentido é muito importante e vai melhorar muito a parte sexual. Sobre a maternidade, porque tem um relato muito grande de mulheres que têm a sexualidade antes e depois da maternidade, né? Como que isso mudou a sua vida e até mesmo profissionalmente, né? Acorda cedo, aí tem a criança, aí como que equilibra no meio disso tudo, no relacionamento? Eu era o tipo de mulher que não queria ser mãe. Não quero ser mãe, não quero, mas aconteceu. Eu tava pra colocar o DIU e acabou que. é, depois eu coloco, e aí, né, com esse meu marido a gente foi ficando junto e tal, engravidei. E eu adorei a gestação, e a libido era absurda. Não sei se com todas as mulheres são assim, mas eu acho que a questão hormonal mesmo, os hormônios ficam, né, muito altos Durante a gestação. na gestação. É, e eu não sei se por conta desses hormônios e tudo, mas durante a gestação era bem tranquilo, essa parte, né? É, relacionamento, super tranquilo, a parte sexual fluindo muito bem. Só que quando nasce a criança é um baque, né? Porque você tem que dividir a atenção, você tem que cuidar, né? Tem aquela preocupação, meu Deus, está respirando, não está, engasgou, quer rotar. Então é muita coisa. É, E aí começa você tem que ser muito fechamento realmente do seu parceiro, né? Porque senão é muito afetada o relacionamento no geral, né? Porque você meio que direciona a mulher, principalmente, né? Ela direciona aquele cuidado ali mais para a criança. Então, saber dividir isso e o homem ter a maturidade de entender que é uma fase é complicado, mas desafiador. Algumas pessoas lidam de uma forma mais fácil. Eu acredito que a gente se saiu muito bem, tanto que estamos juntos, né? É, Mas cada fase é um desafio, né? Agora, meu bebê vai fazer 2 aninhos. E agora eu acho que tá mais tenso do que quando era recém-nascido, porque não para. Então, e aí você começa às vezes, vamos namorar, não sei o quê. Você começa nessa cor, é impressionante. Então, assim, são coisas que afetam, mas acho que a parceria, né, ajuda muito nesse sentido, né? Porque tem muita mulher que eu vejo que se torna mãe e esquece, né? Esquece o marido e tem essa coisa da esposa, da mãe, tem a maternidade, que diferencia, né? De ser mãe, né? E a maternidade, que é não romantizar essa maternidade, mas também não se perder no meio dela. É muito difícil. É muito. Isso é fisicamente, né, Bárbara? Porque quando tá amamentando, fica cansada. Imagina, eu vou ter nascido. Você acaba ganhando gordura, né? Quase que impossível não ganhar. E aí você tem até 12 quilos, 12,5 kg ali é o saudável de se engordar de uma maneira que não vai prejudicar, né? Só que ainda assim, a mulher fica meio que perdida dentro daquilo, né? Onde é que eu tô? O corpo muda muito. Então, você tinha um corpo X, aí vem a barriga, aquele processo, e você vai curtindo aquele momento. Algumas gostam muito, outras nem tanto, mas é uma mudança. E a ideia é que quando vai sair a criança, você vai voltar para aquele corpo que você tinha. E isso não acontece. Porque a barriga fica muito dilatada, porque o útero ainda está muito grande, ele vai ainda voltando ao normal, isso demora meses, às vezes tem mulheres que demora quase um ano para retornar ali ao seu estado normal, para quem amamenta, às vezes até 2 anos. Então, não tem como o corpo ficar igual era. E esse lidar com essa diferença para a mulher é muito difícil. E algumas meio que largam de mão, realmente, né? E pode, e tem que cuidar do corpo, tem que se cuidar da autoestima, porque se você não fizer por você, não é pra você. Porque, tipo assim, na maternidade o corpo muda. Mas isso não é um problema, é uma potência, né? Até porque você tem uma criança, então você sai da. Cara, eu acho sensacional. Eu vejo grávida treinando, eu fico, meu Deus do céu, essa mulher é uma guerreira. Mas existe também um viés de mulheres que não querem, né, a relação ali. Elas correm da sexualidade, e sexualidade não é sobre sexo, a libido. Às vezes você pode estar numa relação
monogâmica, você pode estar solteira, você pode... Qualquer tipo de... Não é sobre isso, é sobre você olhar, você se cuidar. É sobre o autocuidado, né? Uhum. Então, tem mulheres que usam a maternidade até mesmo como desculpa para falar, não, eu mesma tem um filho lá. Falei, cara, hoje em dia as academias têm creches, né? Tem cuidadores, assim. Não vai? Falei, não tem por que não ir. Porque quando você quer. Eu já vi mãe levando 3 filhos, deixando lá na área kids, treinando, catando as 3 criancinhas aqui, uma no colo, uma no braço, uma na outra, e indo. Então, é cuidar. Até porque quanto mais você cuida do teu corpo, mais forte, mais disposição, né? Você tem para criar os seus filhos. E o exercício, a musculação, né? Vamos colocar a musculação e crossfit, que tem também um levantamento de peso e tudo mais. Ele estimula a produção de testosterona tanto no homem quanto na mulher. E, lógico, testosterona também é um hormônio que é importante para a mulher, nos níveis adequados, né? Até estava falando sobre isso. Sim, de muita mulher tá com depressão. Aí a porra do médico não pede um exame de texto simples, ou B12, às vezes tá com o cara B12 baixo. Tem muito preconceito na questão da reposição. Óbvio, é uma reposição dentro de um nível fisiológico. Não é uma reposição porque também tem pessoas, tem mulheres que acabam virilizando muito, né? Ficar com características muito masculinas. Porque abusam muito, porque realmente dá muita disposição, a libido fica lá em cima. Então tem gente que vicia mesmo no uso da testosterona. Mas dentro dos níveis normais, né, só traz benefícios. Então a musculação é um exercício que potencializa isso, ajuda que você aumente essa testosterona de uma maneira natural. Então é fundamental, né? Vamos colocar assim. Mas é o que eu falo, uma mulher boa de cama, e no meu curso eu falo muito isso. Uma mulher boa de cama, ela tem que fazer alguma atividade física, musculação e crossfit, no mínimo para fortalecer a musculatura. Tipo, eu sou do yoga, eu gosto de nadar, eu gosto de dançar, mas nada como fortalecer a musculatura. E uma mulher boa de cama é uma mulher que cuida do corpo. Porque, cara, eu vou tentar, às vezes, ajudar a pessoa num processo, ela não suporta o próprio peso do corpo. Eu falei, amiga, não dá. Aí dá 5 quicadas, o joelho dói. Aí não tem a motivação, porque ela fala, eu não vou aprender. Aí se estressa, não vou aprender. Chegar em casa, o marido lá. Então, faça por você. E pela própria mulher, né, que você tá falando, faça por você, porque esse tipo de coisa, inclusive o treinamento, se você fizer uma respiração adequada durante os exercícios, travando bem, controlando a região do assoalho pélvico durante os exercícios, que muita gente faz errado. E eu faço fit, eu não sei, provavelmente uma dor, né, que vai fazer um agachamento e se urina, vai fazer um levantamento de terra e se urina, e isso não é legal. Aí isso é uma incontinência urinária, né? Com um esforço ali, com a pressão intraabdominal muito. E provavelmente a parte sexual tá comprometida também. Né, certeza. Porque você acaba perdendo força do assoalho pélvico. Então, aqueles movimentos que você até orienta, né, nos seus cursos, de você contrair e relaxar durante, isso é bom, né? Pra mulher, porque estimula o prazer dela também. Só que se ela não faz exercícios para isso, não consegue, né? Nem consegue ativar, né? Eu, às vezes, conversando com alunas ou pacientes, não relata que não consegue ativar, né? Que eu trabalho também com a LPF, que faz aquele vácuo abdominal, a gente faz controle da pressão intraabdominal, através de respirações e o vácuo abdominal, e isso fortalece também o assoalho pélvico, melhorando, aumentando o prazer e controle, postura, consciência corporal, que é fundamental para que a própria mulher tenha mais prazer, né? Por mais que o homem vá fazer o trabalho todo lá, se a mulher não tem essa consciência corporal, influencia no prazer dela. Mas falta muita consciência corporal. Inclusive, o meu curso de autoconhecimento corporal e o Tantra trabalha muito isso. Mas, Bárbara, eu tenho uma paciente que eu atendo ela é atleta. Eu esqueci a categoria que fala, que é uma categoria que ela é maior, né? Ela é mais. Não é slim. São categorias do. Wellness. Isso! Grandona, grandona. Eu falei, caralho, vou atender essa mulher. Realmente tem a questão do. Ó, tá só. Ela tem realmente o clítoris maior, mas internamente quase não tem um braço fácil. Tipo assim, você tá fazendo a massagem, entra e ela não sente. Aí eu relatei com ela, falei, fulana, você não pode ter esse nível de consciência física, né? E lá embaixo é esquecido, né? Mas é uma pessoa que eu tava conversando com a Mari aqui antes.
que apesar de ter esse puta nível de autoconhecimento e consciência corporal, nega, né, a parte íntima, e a libido é a parte da potência da mulher. Mari, desculpa, Bárbara, você vai tocar, é uma mulher com um corpo igual pedra, igual tocar nessa mesa aqui. Mas a parte íntima, extremamente flácida, e uma mulher que nunca foi mãe, de ter até mesmo os flatos vaginais, né? De ter aquela incontinência na vulva ali, de soltar uns barulhinhos, e isso incomodava. Foi onde ela buscou o Tantra para trazer essa coisa do fortalecimento íntimo. Então, eu queria que você ensinasse, assim, para mulheres. Você já disse da respiração, que para mim realmente é o mais importante. E a minha dificuldade, que eu falei com você, eu vou fazer o cardio, trabalhar essa potência cardiorrespiratória, mas de ensinar, às vezes, exercícios para mulheres que estão com dores, com alguma incontinência ou disfunção íntima, onde a própria musculação ou o crossfit seja trazer essa potência, né? Esse trabalho do assoalho pélvico. Sim, o principal nesse sentido é a consciência corporal, né? Porque é natural, provavelmente, essa moça ela deve fazer exercício como leg press, agachamento, forçando o abdômen para fora. E isso força também a nossa parte, o nosso assoalho pélvico. Ter mesmo Para fora, como ela tinha, né? É comum até que tenha prolapso vaginal. Não sei se você já pegou algum caso desse mais extremo na massagem, mas pode chegar a um nível desse, onde a região do canal vaginal ali fica como um prolapso meio que para fora. ela tinha hérnia. Ingrid. Aí eu falei, imagina que ela força, ela não trava, ela expulsa. Então, essa consciência corporal que a gente vê muito aí, quase ninguém aborda esse assunto, né? Quando a gente fala de treinamento, de musculação principalmente. Então, essa consciência de travar. E aí, principalmente, a musculatura do transverso abdominal, que é uma musculatura que fica na região inferior aqui, quase que beirando aqui as nossas cristas ilíacas, esses ossinhos aqui na lateral. Então, é um movimento que tem que estar presente em todo o treino ali. É como se você tivesse... Sabe quando você vai vestir uma calça jeans? Você tá um pouquinho mais listinha e você tem que encolher só essa região inferior do abdômen? Então, é como se você fosse fechar esse zíper. Então, por exemplo, vai fazer um agachamento. Desceu na subida, expira, sempre, né, para facilitar, expirando, fechando, como se estivesse fechando esse zíper da calça. É difícil, tem que praticar, tem que colocar em prática ali, fazendo a respiração, uma respiração um pouco mais profunda, né? Respirar durante a contração, por exemplo, no agachamento que é a subida, e soltando o ar, fazendo como se estivesse fechando. Então, não é tão simples, mas só isso já ajuda muito, porque a gente fortalece o transverso abdominal, então essa parte de bexiga, tudo já fica mais... com mais suporte ali, vamos colocar. Então, já melhora muito. E tem exercícios que são mais específicos, que teve até um ginecologista, Arnold Kegel, aí que tem os exercícios Tension-Me, que são contrações e relaxamentos intencionais dessas musculaturas ali, como se estivesse meio que apertando os esfíncteres, né? Tanto anal, inclusive, para ajudar a fortalecer mesmo. É igual o músculo, né? A gente pega um pezinho lá e faz o bíceps. Você tem que ficar lá, contrai e relaxa, para ir fortalecendo aquela região. Então, é muito importante e aumenta muito o prazer, né? Você que trabalha com isso sabe que para a mulher, esse tipo de exercício faz com que potencialize muito. Até mesmo, Bárbara, durante a atividade física, porque a minha dificuldade é trazer prazer para dor na atividade física. Porque você tá ali, aí tem o de respiração, travar abdômen, estufar o peito, e aí o corpo reagindo. Então, quando você para, você se conecta com o teu corpo, respira. Você viu no início dos nossos treinos e desmaiava. Até hoje eu vomito, passo mal. Porque é uma proteção do corpo. O corpo fala, não, aqui é o teu limite, não vai. Se for, vai dar ruim. Não, é uma sensação horrorosa. Eu olho pra você e falo, não vou morrer não, não vou infartar. Tem certeza? Aí eu vou por você, por causa da tua experiência, né, de me conduzir nesse processo. E eu queria falar com você de um fenômeno muito comum, assim, e é muito também, é um tabu, né, falar sobre isso, que são, eu não sei se é o termo que fala, que são core-orgasmos. São orgasmos atrelados a estímulos e atividade física, por exemplo, abdominal, flexora. Tem alguns exercícios que eu vou fazer aqui, ó,
dá um negócio mais frente, mas você tem essa consciência corporal mais aflorada, principalmente dessa região do assoalho pélvico. Então você já treina, foi uma coisa até que me surpreendeu logo que a gente começou. Cara, ela tem uma excelente consciência corporal, inclusive, safada. Chama que salva. Treinamento sem fazer a projeção do abdômen para fora. Então isso já mostra como você sempre está ativando essa região do assoalho pélvico. Então provavelmente você acabe ficando um pouco mais estimulada, né? Porque não tem como você fazer essas contrações sem que estimule, né? Que você tenha um tesão ali, vamos colocar assim. Então, algumas pessoas são mais sensíveis. O que eu percebo mais, e que eu já ouvi mais relatos nesse meio, são atletas de fisiculturismo, mas aí por essa questão da testosterona, a maioria acaba usando, né? Fazem uso de esteroides anabolizantes. E eu não recomendo, a não ser que você vá competir, tá? Porque tem todo... Altíssimo, né? Então, assim, o que eu já percebi mais relatos delas, porque realmente ficam com aquela região muito sensível. Aumenta muito a sensibilidade, tanto que algumas mulheres têm aí, ó. Tanto que algumas mulheres têm a hipertrofia clitoriana, né? E algumas muito, outras menos, mas acontece. Então fica mais sensível, de fato. Agora, é um mito essa questão do anabolizante, porque o que a gente tem aqui de fora é que esses caras fortões, tem a trembolona agora, que também o pessoal usa muito, esses anabolizantes, eles realmente deixam aqueles caras fortões broxas ou isso é um mito? Então, no momento que está tomando o anabolizante, é um mito, porque, na verdade, ele estimula muito a testosterona. Então, tem atletas aí, a testosterona de um homem natural, que não usa testosterona, vai beirar em torno dos seus 800, 700 e pouco. Vamos colocar aí que um homem com muita testosterona natural está beirando uns 1000, tá? Nível de testosterona. Quando usa essa testosterona exógena, que é o esteroide, aí seja ele Deca, trembolona, né? Tem vários tipos aí. A testo desses caras vai a 10 mil, 15 mil. Então, durante o... Tá metendo muito. O cara ele passou um mosquito, ele tá com ereção, ele já tá com desejo, ele tá o tempo todo. Inclusive, é uma coisa que a gente conversou sobre. Eu já fui atleta de fisiculturismo há uns anos atrás. E eu tava conversando com a Didi como a gente começa a entender um pouco da mentalidade masculina, porque a minha testo devia estar na casa dos 2 mil. Tava muito alto, E assim, é perturbador, porque você só pensa em... E mulher, todas as roupas, tudo encostada, coçada, tudo chimuito. Motivo de assim... Bárbara, eu já tive orgasmo andando de bicicleta. De bicicleta. Não, o que acontece? Eu tive uma anemia na época, aí o médico passou texto em gel pra eu usar um dia sim, um dia não, durante 2 semanas. Aí, tô lá pedalando, eu tive um orgasmo na bicicleta. E quase que eu fui atropelada pelo ônibus ainda que você tá ali Você fala, tomou suína. E o motorista também teve um orgasmo que estava atrás de você. Você da bicicleta, o motorista... Hoje, inclusive, os passageiros tiveram uma viagem interessante. Não, o orgasmo feminino, ele dura, né, Bárbara? Ele vai. Ai, meu Deus do céu. Acabou lá na rodoviária. O homem, né, ele tem a ejaculação, puf, acabou, né? Que é a expulsão do... A mulher, não, ela vai num processo... E eu falei, parei com esse negócio de... Andar de bicicleta. E era uma... Parei de andar de bicicleta, exatamente. Mas a texta em gel, né, é muito poderosa. Eu fico imaginando você aplicar, onde é absorvido com mais excelência, né, pelo corpo. Mas o cara tem essa... toda, mas ele vai ficar broxa, não? A gente que pula de prova. Texto, vamos supor que o cara Bateu... de 10 anos consecutivos aí, bateu... Um atleta. Ele, vamos colocar assim, destruiu o eixo hormonal dele. A produção dele vai lá embaixo, porque o corpo Já tem... não produz. Eu não preciso produzir texto, né? E aí, produzido no testículo, né? Células Leydig, ela para. Não tem por que trabalhar. Alguns homens voltam a produzir. Faz a TPC, ou fica um período sem tomar, e ele... TPC é o terapia pós-ciclo? Pós-ciclo para reequilibrar, restabelecer o eixo hormonal, né? E aí... Alguns homens voltam, outros não. Mas logo que para, essa texto despenca. Não tá entrando. E aí, até o corpo responder, o cara vai ficar meio borrachudo o negócio. Então, Excelência, né? Que o cara fica... Essa trembolona... Eu tive um relacionamento com um atleta
durante 5 anos. E ele usava a trembolona. E depois que a gente separou, ele me mandou um texto enorme pedindo 1000 desculpas, porque ele realmente não era agressivo comigo, mas ele ficava descontrolado no sentido de... Tudo irritava, sabe? Tudo irritava. E ele mandou um texto assim, me desculpa, ó, saiu esse estudo sobre a trembolona. Realmente a trembolona não dá, deixa a gente muito pirado e de fato deixa. Agora essa questão sexual é bizarro. Eu dou aula para alguns casais, né? Para a esposa, para o marido. E aí um deles, o marido faz uso de texto e a esposa não. E aí ela fica, caraca, não dá. Não, Toda hora, o Diogo, toda hora. Porra, toda hora. Aí tem que terceirizar, vai. Saco não. Fica durante o uso, 1000 maravilhas, o negócio vai super funcionar. Mas quando para, aí, pelo menos durante um períodozinho ali, vai ficar meio esquisito até ele estabelecer o eixo. Se reestabelecer, né? Eu já tive um paciente que me procurou e falou, Bárbara, preciso de um médico para fazer um ciclo e tal, quero ganhar massa, só que 60 anos. 60 anos. Aí eu falei, legal, né? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu tenho, desculpa te cortar o que você falou, realmente a texto, ela tá atrelada à massa muscular, né? O benzema é essa. Uhum. E aí ele mostrou o exame de sangue. E a texto dele tava 732. Pô, 60 anos. Alta. Aí eu falei pra ele, cara, eu, no seu lugar, não faria nenhum ciclo. Porque você tá com 60 anos com texto de 30. Nossa, sim. Se a gente desequilibra o seu eixo agora... Não. Ele vai ficar condicionado a isso. Exatamente. Eu tenho alguns casos, inclusive, eu sou formada em Direito, eu já trabalhei um pouco na vara criminal, na defensoria, de números de homens mais velhos, porque hoje em dia os caras estão se cuidando, né? Os coroas estão, nossa senhora, os velhos da lancha estão dando uma coça na gente. Porque exemplo, a pedofilia, que é uma condição, é uma doença, né? Existe a pedofilia e o ato de cometer a pedofilia, que é o crime. Porque quando você começa a se condicionar a hormônios que foge do teu controle, da raiva, do surto e até mesmo do tesão, e você chega a uma idade de 50 a mais, onde psicologicamente o teu corpo, até emocionalmente o seu corpo, ele começa a responder de forma diferente, você perde a noção de realidade e o lúdico ali, né? O número de homens que entram, né, nessa parte da pedofilia e se perdem de controlar os seus próprios hormônios, porque numa situação dessa você fica com raiva, você sai, você fica solteiro, você termina, mas quando você tá numa situação e você perde, você começa a descontar o teu prazer, né? Em crianças é um número muito alto. Mas isso é uma coisa que o uso do esteroide anabolizante para um cara que já tem uns pensamentos nessa... Mas é falta de orientação, aí. Porque é o cara que um amigo cicla, aí o amigo indica, ele não procura um endócrino, ele não procura um nutrólogo, ele não procura orientação. Então, e assim, se a gente for falar da parte sexual, né, a sexualidade está totalmente relacionada, porque a gente fala de hormônio, principalmente testosterona. Outro ponto muito importante da sexualidade é a circulação. Tanto que vários alimentos que dizem que são afrodisíacos e tal, eles estimulam a circulação. Né? Tem até a melancia e a beterraba, que é rica em nitratos e citrulina, que a gente chama, né, na área da nutrição como viagras naturais. Porque eles aumentam realmente a circulação como se fosse um Viagra. Que dá uma pireia, eu já senti dar uma... Os dilatadores inicializam ali a clesmoerec, Sim, sim. Nossa senhora. E aí, galera? Minha sopa de beterraba com gengibre. Mas dá uma boa tendência, né? Para a mulher, é possível ela ter um corpo, uma mudança de corpo? A gente vê aí, quando a gente fala de fitness, a gente lembra logo da Graciane, né? É possível a mulher comum, uma mulher magra, ela chegar ao corpo da Graciane sem alguma substância ilegal? Ou para a gente não citar especificamente ela, para não ficar uma coisa desagradável? É possível ter um corpo semelhante ao dela, sem usar uma substância, só no amor, só pegando o pezinho com a personal, estimulando no ouvido? Porque ela vai ser grande, definida e seca, né? Grande, definida e seca. A grande maioria faz uso de alguma coisa. A grande maioria. É até, né, meio que um tabu, porque a maioria diz que não usa,
né? E aí eu acho isso péssimo, eu acho isso muito ruim, porque acaba que cria uma ilusão para as mulheres e aí elas ficam frustradas porque elas não conseguem, tipo assim, tá treinando todo dia, tá fazendo dieta, teve uma boa evolução, mas nunca vai ter uma densidade muscular, né? Fica desmotiva, aí desmotiva. Isso eu acho assim, chega e fala, sabe? Porque tem os seus colaterais, mas frisando muito bem isso, né? Ó, galera, realmente dá um resultado X, mas é aquilo, vai dar pelo, vai dar barba. Eu até brinco, né, com meu marido. Cara, pô, a época que eu tava bem, não sei o quê, pô, tava tomando as coisas, eu falei, pô, se eu voltar a tomar, vou ficar barbada. Rica, bato por barbada. A Bárbara, ele disse, fala pra ele, mas se nada der certo, eu vou tossir, garantido. Porque fica de fato. Então tem que ter, faz laser, faz outras coisas. Tem a questão da hipertensão arterial. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, né? Uma hipertensão. Uma mulher numa TPM braba, porque a minha TPM é do cão. O Dal já sabe, minha TPM. Não fala comigo, não. Eu quero matar, me dá, eu mato. Eu vou lá no morro matar um. Tão intensa que é a TPM, né? E é uma coisa incontrolável. Eu fico imaginando uma mulher que. Eu tenho conhecidas que faziam um ciclo com trembolona. E eu tô falando, nem atleta, não. É porque alguém na academia indicou, porque é sempre assim, alguém da academia indicou. E desse extremo da grande seca lá, da bodybuilding, tem a que quer ser magra a todo custo, né? Tem esse extremo também. Tá favorecendo, né? Que são essas de medicamentos. Sim, Que Monjaro, Igov, enfim. tá tudo bem usar, né? Assim como a texto, tá tudo bem, desde que. Pelos relatos, eu acho até que já saiu algum estudo falando sobre a questão da sexualidade, que a maioria das mulheres ficam com a libido muito lá embaixo. Porque afeta a parte endocrinológica do corpo, né? Que é essa parte Você tá com o corpo, mas é momentâneo ou você acha que tem. Tem como recuperar. Desde com acompanhamento, né? Sim. E a grande maioria desses medicamentos, ele tiram a fome completamente, então a pessoa fica meio que em inanição, realmente. E aí, se não tiver um acompanhamento, principalmente médico, né, para te passar de dosagens e tudo mais, e nutricional, porque as pessoas são assim, tomam essas coisas, querem emagrecer. Aí fica sem comer nada. Só que não é para isso, ele é para te reeducar, para fazer com que você pegue esse gancho de não sentir fome e reorganize ali a sua alimentação, né? Por exemplo, proteína é muito importante. Se a gente não tem proteína, né? Até fico no seu pé de proteína, porque é ela que faz a síntese, né, da nossa massa muscular, de várias células, de hormônios. Então, a maioria dos nossos hormônios são lipoproteínas, então é importante que tenha tanto a gordura quanto a proteína. E a pessoa fica sem comer. Aí começa a queda de cabelo. E agora tem os casos, o Mondiaro em específico, saiu um estudo dizendo que ele altera a acidez estomacal a um nível que mulheres que usam anticoncepcional, ele anula. Então a mulherada tá ficando magra, mas logo em seguida engravida. Engravida, aí fica. Aí tá tomando antidepressivo. Nossa, eu tenho uma amiga que ela toma. Eu esqueci o nome do antidepressivo que ela toma, mas é muito forte. Aí toma também o Mounjaro, aí emagreceu. Aí toma outros remédios, vai sendo um remédio para anular o outro, sem orientação médica, né? Igual ciclar. Não tem problema ciclar, não tem problema usar um remédio ali, desde que tenha acompanhamento nutricional no professor, do médico, mas saber que tem os colaterais, né? Que são os colaterais. E eu acho também, por um lado, a gente partindo mais pro lado psicológico da questão, meio que deixa as pessoas com um ar de que é tudo muito fácil. E não é assim, né? Isso tudo tem um preço. Internet, hoje em dia. Tudo tem um preço, né? Esses medicamentos vão ter esse preço da pele, do cabelo, e às vezes até comprometendo a saúde de fato. A parte para quem quer uso de testosterona, esteroide, acaba vindo essa questão para a mulher principalmente, né? Porque viriliza, porque deixa traços mais masculinos, dá pelo corpo, enfim, tudo tem um preço, né? E aí ponderar isso, porque não é só, depois eu resolvo, não. É só... Aliada à atividade física, porque anabolizante por si só não dá shape, Ozempic por si só não dá shape. Porque você vai ficar magra se você não faz exercício. Frara, aí depois volta rebote, né? Aí vem e dobra ali o preço. Eu tenho uma amiga que ela gastou uma grana com Ozempic, não treinou,
Aí tem a questão da dieta, da atividade, tem tudo, né? É difícil hoje em dia ser gostosa. Porque tem que treinar. Aí tem que chegar em casa e comer. Ainda bem que o Diogo prepara a comidinha lá. Eu cheguei, tá preparado, né? Aí tem que dormir bem, tem que se hidratar. Eu costumo até dizer que, dentre todos os esportes aí, eu já fui atleta de vários esportes, de karatê, de jiu-jitsu, enfim, até o próprio fisiculturismo. Eu considero o fisiculturismo o mais difícil, porque é dedicação mente e suaço mal. Porque você tem que comer bem em todas as refeições, você tem que dormir bem, você tem que fazer cardio, você tem que treinar bem. Então, é dedicação full time. Aí no meio disso tudo tem uma mãe, uma esposa, tem uns alunos que estão mandando matar. E aí costumo dizer que acaba virando uma grande família, né? Porque eu tenho alunos que estão comigo há 7 anos. Então, assim, e aí vai agregando, né? E a gente vai desenvolvendo um vínculo mesmo de amizade, e aí conversa sobre essa questão sexualidade. A gente conversa sobre tudo. Sobre tudo. É minha. Tudo. Até que ponto, quando fica muito exacerbada essa questão sexual, até quando você disse que as pessoas que estão tomando bomba ficam muito, você já passou por alguma situação de assédio de homem e de mulher? E como você lida com isso? Com essa abordagem? Você tira de letra? Você corta o aluno? Como você reage a isso? Olha, comigo nunca aconteceu explicitamente, assim, diretamente, mas eu já vi alguns casos que realmente acontecem. Igual a pedofilia, né? Mas, assim, como nunca aconteceu comigo, eu vejo acontecer, né? Vejo realmente acontecer. Mas nunca passei diretamente. Já aconteceu um caso de um aluno falar com terceiros que eu dava mole, que não sei o quê, e ele comigo falava sobre alguns assuntos. Pô, transei em treinos, fiz isso, fiz aquilo. Aí eu, cara, vamos focar aqui no treino, não quero saber da sua intimidade, tá? Tá tranquilo. Ô, Bárbara, então assim, mais voltado a isso, e eu cortava realmente. Falei, cara, vamos treinar, não quero saber com quantas, como foi, como é que você fez, não quero. Mas acontece bastante. Não, mas aí que tá a questão. Quando eu resolvi voltar a treinar, e é um grande desafio, realmente, eu tiro o chapéu para quem treina, faz dieta, tem esse estilo de vida. Porque foi com o psiquiatra, né? Ele falou assim: ou você volta a treinar, ou vai ficar louca de vez. Jura? Ele falou, o Diogo falou assim: não aguento, vamos te levar no psiquiatra. Eu juro pra você. Eu falei, Ele falou assim: ou é tarja preta ou é atividade física. Você é um. Ele falou: você é um para-raio, você é enérgica, você é raivosa. Então você tem que descontar. E não adianta de dancinha, não. Tem que você tem que chorar, tem que ser uma coisa que te faça chorar. Vomitar. Aí eu falei, mulher, eu não quero. Vomitar. Eu vomito. Nossa, eu me sinto uma merda, nossa senhora. Eu começo a chorar, eu me olho no espelho. Eu falei, minha mulher braba? Vomitando no vaso lá. Não, foi o primeiro dia. Na primeira sequência, você já tava ali. Não, e você tenta manter a postura, né? O corpo Quase não, e a pessoa chega, né? Eu já te avisei. Aí eu falei, pô, não, vou ter que mostrar serviço, porque, pô, ela deve treinar, deve pegar pesado. Falei, pô, né? Aí primeiro exercício ela já tava assim, no segundo ela tem que ir no banheiro. Quer que eu vá? Não, tô bem. Daqui a pouco ela vomitei, eu vou. E E o psiquiatra falou assim, Didi, sério, ele era clonazepam, que é um tarja preta, né? Pra ansiedade. Ele falou, você usa para-raio, você é enérgica, você precisa canalizar essa energia e a atividade física, eu sou sedentária demais. A genética ajuda, né? O axé. Mas aí eu busquei e eu falei pro Diogo, eu quero um homem, eu quero um... Ele, não, aí ele é ciumentinho, né? Ciumento. Ele falou assim, não, homem não, porque tem essa coisa do personal meio aluna, né? esse meio, não é? Mas esse meio tem muito isso, muito. Aí ele me jogou na sua mão, ele falou assim, se rolar alguma coisa ali, vai ser entre as duas, mas tem essa coisa do personal assediar. E olha, eu já treinei com homem, existe realmente o assédio do professor. Assim, eu já ouvi relatos de aluno vendo um outro personal falar assim, porra, se eu fosse personal, eu adorar dar aula pra essa gostosa. Aí eu virei, mas por quê? Porra, só de ficar olhando, eu fiquei assim, tá, tu vai ficar olhando e... Eu falei assim, vai ficar olhando, né? Tô olhando. Sabe? Mas rola muito isso mesmo. E tem alguns casos, é muito, muito, muito comum, que o personal faz um extra mesmo, né? Que
Tem muita mulher, ainda mais aqui nessa região que a gente vive, né? No Rio, muita mulher lá que o marido tá trabalhando, viaja, negócio e tudo mais, e a mulher fica ali sozinha, carente. Olha, mas deixa eu te falar. Que rola mesmo assédio, às vezes um toque que se fosse nos Estados Unidos diriam que é toque impróprio, tá invadindo o espaço, né? Que rola muito isso, né? Até mesmo criminoso, né? Quando é consensual, porque tem uma coisa da projeção. A gente eu tava conversando com a Mari, que é uma psicóloga, é uma sexóloga. Existe uma projeção de aluno-professor e professor-aluno, né? Normalmente a tendência é o aluno se apaixonar pelo professor. Porque ele tá gordo, magro, sedentário, e você consegue. O seu trabalho não é só. A galera acha que é só agacha, levanta, tira peso. Não. Você pergunta da alimentação, do sono. Você já me deu conselhos sobre relacionamento, até mesmo espirituais. Então, existe uma carência do ser humano e uma projeção, né? Então, tem essa coisa também do professor, da questão do corpo, do contato. Você toca, você encosta. Pilta no lado, né? No ouvido. Ah, Opa, tem babinha aí também, né? Aí você tá em casa, uma pessoa mexida junto, né? Normalmente é difícil um casal que os dois treinam. O Diogo, ele pega no meu... Aí eu falei, então me arruma uma pessoa que seja uma mulher yang, né? Eu falei assim, sapatão, eu falei, tem que ser um sapatão. Aí vem a Bárbara, né? Porque é difícil, aí ele falou assim, é uma pessoa que ela é mãe, é esposa, é atleta, ela vai conseguir trazer você para esse meio e aí, né, se resguardando ali. Na questão, eu tenho algumas pessoas que vieram pra mim por não gostar. Eu dei. Então, se eu tô aprendendo, faço até. É difícil. Né, eu tento trazer aquilo ali, fazer daquele momento um momento prazeroso. De que ele, apesar de proporcionar prazer por causa da liberação de dopamina, né, devido ao esforço ali depois, durante é muito ruim. Durante dói, você morre ruim. Você morre várias vezes. Tem que fazer daquilo ali um momento agradável, né? Então, acho que buscar falar um pouco mais a língua do aluno, do cliente, é importante. Cultivá-lo. Sim, sim. Não. O tá pago e do se não postar não cresce. Isso é um mito ou é uma verdade? Acaba sendo uma verdade, porque o exercício, para que ele funcione de fato, principalmente a musculação, tem que ter constância. Então, a partir do momento que você se compromete com o seu público do tá pago, você gera uma expectativa de todo dia ali. Tem gente até que cobra, né? Se você não gosta, ué, não postou hoje? Não foi. Então, é uma forma de traz o resultado porque te faz ter constância, né? É uma motivação, né? Uma forma de virar. Eu sempre falo, principalmente para quem é influencer, está na mídia de alguma forma, se comprometa com o seu público. Porque eles vão te cobrar, eles vão fazer com que você fique ali. Até quem não tem tanto seguidor, mas que tá meio desanimada, não tá conseguindo engajar de fato, né, no exercício, seja ele uma corrida, seja um crossfit, seja musculação, se comprometer com as pessoas à sua volta, seja postando com os amigos, porque faz com que você fique com aquela, não, eu tenho que fazer. Eu falei que eu ia fazer, as pessoas estão esperando. Você tá cansado, você tá exausto, mas existe uma motivação. Esses dias não, tem mais de um mês, eu tava em São Paulo, foi quando eu voltei à atividade física, e lá em Perdizes, junto com o Diogo ali, o corpo, ele, como eu já tive crises de pânico, ansiedade, eu percebo, né, as sinapses, e eu falei, cara, eu vou ter uma crise de pânico no meio da academia, na Smart Fit. Aí eu tava num cantinho, no agachamento, eu virei. Aí o Diogo falou assim, não, vambora, porque tem essa preocupação. Eu falei, eu vou ficar, tipo, vou chorar, eu vou tremer, eu vou trincar o dente, eu vou ficar com vergonha, porque a sensação é de vergonha. Mas eu falei, eu vou filmar isso. Aí eu pedi pra ele filmar a minha crise e filmar eu fazendo o leg, chorando e mostrando pra pessoa que é possível, né? É mostrando um lado humano, essa fragilidade, que a maioria da galera tá ali na merda, tá ali cansado. Eu tô falando de pessoas CLT, que trabalha de segunda a sexta, que tem vários filhos, tá cheio de dívida, cheio de problema de saúde, e tá tirando uma hora do teu dia pra tá ali sentindo dor, né? E a pessoa nem sabe se ela vai ter um resultado ou não. Eu trouxe esse momento de fragilidade. E quando eu trouxe esse momento, eu vi um apoio muito grande da galera e realmente... vamos, tô aí, eu tenho a mesma situação. Eu falei, não, então eu vou. Até nesse meio da influência, né, dos influencers e quem produz conteúdo,
mostrar o que é o bastidor. Porque a gente só vê o palco, só vê o show. E aí todo mundo fica naquela, nossa, mas tá sempre bem, mas tá sempre assim. E não é assim, né? Você vê como é difícil, foi difícil para você passar por essa crise de ansiedade durante o exercício e você falar, não, vai embora. No meio, Bárbara, no meio da treino. E tem muita gente que. E aí, às vezes, ou vai embora, e aí não volta mais pra academia, e aquilo começa, de uma ansiedade virar um pânico, É, né? Porque a pessoa começa a entrar num looping de que se eu sair, eu vou ter crise. Então, o que que eu faço? Eu não saio de casa. mas aí você tem que ser humilde e buscar ajuda, né? Num momento desse, eu falei, Diogo, já aconteceu isso algumas vezes. Aí ele falou, vambora. Eu falei, não, vambora não. A gente foi embora aqui, amanhã vai ser a mesma coisa. Aí eu liguei para um terapeuta, ele falou umas coisas né, da questão dos desafios, né? É um psicanalista. Eu falei, vou desafiar. Ele falou, você vai chorar, você vai vomitar, você vai ter diarreia, mas não sai. Porque se você vai embora, é pior. O teu corpo, ele cria uma barreira de proteção. Eu te falei, é normal estar fazendo vomitar? Existe essa predisposição no corpo, né, de exaurir ao máximo e criar esse cansaço, mas existe uma proteção inconsciente do corpo para você não ultrapassar, né? Da parte psicológica. Psicológica. Se a gente for falar da parte fisiológica, mecânica mesmo, né? Anatômica, vamos dizer assim, tem uma estrutura no nosso corpo que atua para isso, né? Quando a gente o músculo vai virando um tendão, tem uma estrutura ali que o sistema nervoso manda impulso para lá, tipo, para de fazer que é o Pra dar ruim, porque pode romper, porque pode lesionar. Então, esse falhar é o seu sistema nervoso, tipo, ó, para que vai dar ruim. Então, acaba acontecendo um pouco disso na parte psicológica, que dói, não é bom, não gosto de estar aqui, não quero estar aqui. Então, o corpo começa a quimicamente responder. Não, é doideira. Estímulo. É para quem tem mais consciência, tanto física quanto emocional e espiritualmente também. O que eu olhava, eu, de frente pro espelho, eu lembro que eu tava num cantinho chorando, e o Diogo me olhando preocupado, né? Eu falei, continua o treino. Porque se a pessoa ela tenta acolher e ficar ali, é pior. Porque a gente entra num ciclo de vitimismo. Aí eu falei, aí a minha cabeça falou assim: essa menina é maluca, porque a mente, ela tenta desanimar a gente. Tô cansada, não comi, não sei o que, tô com dor. Aí a mente falou, cara, eu tentei inventar todos os artifícios possíveis. Essa louca, mesmo assim, veio treinar. É fisicamente que eu vou parar. É um vômito, é uma crise, é uma dor de barriga. E quando você consegue acolher esse mal-estar e saber que é o teu corpo te sabotando, né? E você fala, eu falava, Diogo, eu vou chorar, eu tô com vergonha. Ele me abraçava, ele falou, não, tá tudo bem, né? Aí eu vou ligar pro seu terapeuta, eu vou arrumar que ele tem esse orgulho, né? Não, mas você treina comigo? Eu falei, não adianta. O treino com você é diferente de um treino com um profissional, né? Então, é reconhecer e buscar ajuda, porque isso tudo vai influenciar na vida sexual, na sexualidade, que aí entra numa coisa de relacionamento. Se você tá com o seu esposo ou com a sua mulher, e você não cuida dessa parte, o relacionamento vai se causando algumas rupturas, né? E se desestruturando. Então, acaba que faz parte de um todo, né? Esse cuidado físico, emocional e agora espiritual, que eu vou te perguntar, que estando nesse meio, numa academia, porque a maioria das pessoas estão lá pela dor, estão sofrendo, estão ali para extravasar alguma situação que ela está incomodando, né, no seu interior. Como você faz para se blindar e até mesmo se limpar no meio desse processo? Porque um aluno, ele vem, ele traz tudo, né? Ele joga em cima de você e você tem que... E é bem comum, às vezes vem um aluno, tô mal, e sai do treino, nossa, E você fudida. eu vou carregando aquilo. Então, e a academia, ó, a musiquinha, barulho, conversação, como que é para você? Eu tenho uma ajuda, entre aspas, da minha mãe carnal, porque ela também é mãe de santo. Então, quando o negócio tá muito apertado, eu começo a ver que tá meio esquisito e eu não tô dando conta, né? Porque eu também sou terapeuta holística, eu trabalho com mesa radiônica e reprogramação mental. E eu uso muito a mesa radiônica como um mecanismo de limpeza, que é através da radiestesia. Então, uso muito, porque é pesado de fato. E às vezes eu sinto até no meu corpo físico, como se fosse um peso, um cansaço, às vezes dor em articulação, e eu sei que aquilo não é meu. Então, vou lá na mesa, né, faço toda a invocação do uma egrégora para me ajudar, a limpeza e tudo mais. Mas às vezes o negócio fica mais pesado,
E aí eu começo a sentir que começa a afetar fora do profissional. E aí mãe, abre o jogo aí. Porque de vez em quando precisa fazer uma coisa mais elaborada, mais aprofundada, né? Pra limpar. Mas é basicamente isso. E mercabas, né? Não sei se você já ouviu falar, mercabas de proteção. Que é você mentalizar. Eu uso muito essa florzinha aqui, inclusive. Na Lotus, né? Durante a mentalização da minha. E aí eu invoco uma egrégora específica por causa do uso da mesa radiônica, e aí são vários mestres, inclusive mestres ascensionados, o próprio Espírito Santo, os orixás, então é uma coisa muito ampla. Chama a galera toda, né? Mas para quem tem a sua crença específica, ou até o pessoal que é da igreja evangélica mesmo, que quer se conectar com Jesus Cristo, né, se conectar a ele, fazer uma oração, pedir proteção. Eu imagino, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem aquelas cores, as 7 cores, né, dos 7 mestres ascensionados. E eu trabalho muito em cima delas através da intuição. Então, hoje fiz a minha invocação, estou pedindo proteção, e aí me imagino dentro de uma bolha de uma cor específica. Então, por exemplo, o roxo, o lilás, ele é da transmutação. Então, eu me imagino eu dentro de uma flor dessa de lótus, né? Sempre uma luz vindo do meu peito e me envolvendo dentro dessa luz de proteção. Pode ser o roxo, pode ser o vermelho, pode ser o azul. Aí vem muito do momento. Tem momento que eu sinto... É muito intuitivo, né? E aí peço para fechar esses escudos dimensionais e temporais para que eu fique protegida de certa forma. Olha, mas é uma puta responsa, porque você tá... A pessoa, o seu aluno, né? Ele tá num processo físico, emocionalmente, espiritual ali, fudido, vamos usar essa palavra. Seja um obeso, seja um sedentário. E quando ele resolve buscar ajuda, ele busca você. Então acaba que, querendo ou não, você interfere no processo dessa pessoa. Que é o karma dela, exemplo. Então, quando você se mete, aí a espiritualidade fala, então você tá fazendo essa pessoa evoluir. Então, toma, né? Então, tem que estar muito aterrado e consciente disso, né? Conversando muito, e às vezes a gente acaba meio que se conectando a essa energia de alguma forma, né? Porque eu tenho essa questão de querer o melhor pro outro. Então, às vezes eu percebo que é muito alguma coisa espiritual mesmo, mas nem todo mundo tem a mesma crença, eu sou muito aberta, né? Então, nem todo mundo tem essa mesma crença. E aí é difícil você abordar esse assunto com uma pessoa que talvez seja mais fechada, né? Vamos falar espiritualmente mais fechada, que não acredita. Até fica mais difícil você abordar. Mas algumas pessoas são abertas, e aí eu super converso. E às vezes, toma um banho assim, usa um cristal. E é muito intuitivo. Você fala, Isso não é só isso, é muita coisa envolvida. exatamente. E não é porque a gente não acredita que você não está sendo acometida daquilo, né? É assim como fungos, bactérias, vírus, a gente não enxerga, mas está aqui no ambiente. Assim como na espiritualidade. Como está numa dimensão superior, é uma arrogância muito nossa achar que não existe essa troca, não existe essa necessidade de limpar. E a gente está quase finalizando. Eu queria que você deixasse um recado, se você pudesse dar um conselho para as mulheres, principalmente, que estão nos ouvindo, trabalhadoras, mães, filhas, que estão num relacionamento ou saindo de um relacionamento. Como elas fazem, assim, para se conectarem, se resgatarem no meio disso tudo, nesse mundo caótico que a gente está vivendo? Uma coisa principal nesse processo é a disciplina e não a motivação. Porque a gente nunca vai ter a motivação. Se a gente não tem a disciplina de hoje eu vou começar, assim como você, tô passando mal, tô no meio de uma crise, mas eu vou ficar aqui porque eu quero melhorar o meu corpo, porque eu quero melhorar a minha saúde, porque eu não quero tomar um remédio de tarja preta. Então, a disciplina. Não pensa muito. A motivação não vai vir. Ela vem, mas vai embora. E aí ela pode vir num dia, no outro não tá mais ali. Então, a disciplina de você não pensar, mas fazer por você. O que eu preciso fazer para melhorar? Seja meu corpo, seja como pessoa, seja na espiritualidade. Porque... Assim, é engraçado, né? Que às vezes a pessoa não tem uma crença, mas ela sente aquele vazio ali dentro que precisa ser preenchido e tem que buscar, porque não vai vir até você assim, de repente. Então, ter a disciplina de se conectar de alguma forma, seja com uma leitura, seja com uma reprogramação mental, que tem várias até, né? No YouTube tem muita coisa, já ajuda.
no treinamento, a mesma coisa, não pensa, acordei. Ai, Que hora que a gente tá transando, cara, a gente ali grava, no depois da tá troca de roupa e vai. Deixa pra pensar depois, porque se começar a pensar mais, você não vai fazer. A gente vai viciar. No meio vem, já teve situação, eu vou usar, da intimidade ali, aí vem com cafuné, eu falei, lá vem eu querendo, eu não tô afim hoje não, eu preocupada, boleto pra pagar, aí começa, eu falei, interessante, deixa ele, aí começa a chupar, aí eu no meio da parada já rolou, falei, tá vendo? Então é uma disciplina, né, você deixa o outro fazer, no meio lá se anima, então não tem motivação, vai, passando mal, desabafa, busque rede de apoios, eu acho que é muito importante. Até mesmo quiser reciclar, buscar um processo de hipertrofia ou emagrecimento, busque profissionais, por mais que exista um custo, né? A Bárbara é minha professora, tem um trabalho remunerado, mas, cara, um investimento que você faz, né? No teu corpo. Deixa suas redes sociais e o contato também. Sim, então, pode fazer o contato pelas redes sociais mesmo. Meu Instagram é o Nutri Bárbara Rochas. Um dia com a Bárbara, realmente, eu tinha dificuldade de treinar com mulheres, por isso que eu buscava um homem, e você tem sido realmente uma iluminada, um anjo na minha vida. Atividade física me salvou de um raio preto, tá? Né? Nossa senhora, eu tô dolorida. Inclusive, o resultado dos treinos tá lá nas plataformas, né? Os assinantes estão elogiando bastante. Didi Reis, dá um Google, tem tudo, YouTube, tem meu canal lá no Instagram, que eu ensino dicas para mulheres e para homens também. Comenta o que você achou. E a Bárbara, com certeza, vai ser convidada para a parte 2 do nosso podcast. Ah, legal. Beijo, meus amores, e até o próximo episódio.